O método que vamos ver hoje pode ser denominado método das correntes de malha. É um método que, através de artifícios matemáticos, artifícios estes que não é mais que a manipulação das leis de Kirchhoff, reduzir o número de equações para resolver o meu circuito. O número de equações necessárias passa a ser igual ao número de malhas linearmente independentes. Nesta descrição do método não vamos estar preocupados com a sua dedução e validação, mas somente com a forma como ele é aplicado. Quem tiver curiosidade em saber mais, poderá consultar a bibliografia recomendada. Tal como já é hábito nestas apresentações, vamos usar um circuito elétrico para exemplificar a aplicação deste método. Então vejamos o seguinte circuito, em que o primeiro passo é identificar as componentes topológicas do circuito, nomeadamente o número de incógnitas do circuito, que já sabemos que o número de incógnitas não é mais que o número de ramos no circuito. Estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Então eu vou colocar aqui 5. O número de nós linearmente independentes no circuito, já sabemos que o número de nós linearmente independentes é sempre igual no circuito elétrico a n-1. Neste caso, observando o circuito, eu tenho aqui um nó, que eu vou denominar o nó A, um outro nó que eu vou denominar o nó B e um outro nó que eu vou denominar o nó C. E, portanto, nós linearmente independentes são 2. E depois o número de malhas independentes, que já sabemos que o número de malhas independentes não é mais do que o número de ramos menos o número de nós linearmente independentes, cujo resultado, para este caso, é 3 malhas independentes. Se utilizássemos o método das correntes nos ramos, que vimos no vídeo anterior, teríamos que estabelecer 5 equações, dado que o meu número de incógnitas, que são as equações dos ramos, é em número igual a 5. Neste método das correntes de malha, só necessitamos do número de equações igual ao número de malhas independentes e, portanto, neste caso, as equações que eu tenho que estabelecer é em número igual a 3. O passo imediatamente a seguir, e portanto após identificar as incógnitas e as equações, é a escolha das malhas. Eu vou precisar de 3 malhas e, portanto, se eu olhar ali para o circuito, rapidamente eu vejo que tenho aqui 3 malhas. Vou-lhe chamar malha 1, malha 2 e malha 3. Já sabemos que a escolha das malhas tem que ser criteriosa, tem que englobar todos os ramos do circuito e atribuir-lhe um sentido de circulação. Neste método é importante, por uma questão de sistematização do método, que o sentido das malhas sejam todas no mesmo sentido. Sugiro que se utilize o sentido dos ponteiros do relógio. Após este primeiro passo, vamos agora estabelecer as equações de malha na sua forma matricial. A lei de Ohm, na forma matricial, diz-me que a matriz das resistências é igual à soma algébrica das forças eletromotrizes. Isto está aqui, é a lei de Ohm na forma matricial. Se eu vou ter 3 equações de malha, vou ter que ter uma matriz 3×3. É isso que vamos desenhar aqui ao lado. Esta matriz é muito simples de resolver e percebe-se muito facilmente, porque eu tenho na diagonal principal da matriz aquilo a que se chama a resistência própria de cada uma das malhas. Vamos imaginar aqui o caso da resistência própria da malha 1,1, não é mais do que a soma de todas as resistências que estão ligadas a essa malha. Neste caso, se nós começarmos aqui por esta resistência, eu tenho que a resistência própria da malha 1 será 5, mais 5, 10, mais 4, 14.
Portanto, não é mais do que a soma de todas as resistências que estão ligadas a essa malha. Continuando a preencher a matriz, eu tenho aqui o R12, o R13. Este R12 e R13 não são mais do que as resistências que são comuns à malha 1 e à malha 2. Reparem no desenho. Eu tenho aqui a malha 1 e a malha 2. Qual é a única resistência que é comum a essas malhas? É a resistência de 5. Será o valor que eu coloco aqui. Com uma particularidade. Nesta matriz, só a diagonal principal é que o valor das resistências fica positivo. Em todas as outras resistências, dado que a malha, e é por esta razão que eu há bocadinho referi atrás, que é importante terem todos o mesmo sentido, dado as malhas atravessarem aquela resistência em sentido contrário, todo o resto da matriz, os valores ficam com o sinal negativo. Reparem que esta matriz vai ser uma matriz simétrica. Se a resistência comum entre a malha 1 e a malha 2 é 5, da mesma forma a resistência comum entre a malha 2 e a malha 1 é 5 também. E portanto aqui este R21, R31 é simétrica em relação ao eixo principal. Da mesma forma aqui tinha R23 e R32, que é a resistência comum entre a malha 2 e a malha 3. Nesta matriz coluna tenho aquilo que eu vou determinar, que são chamadas as correntes fictícias de malha. Portanto, este método funciona como se em cada malha me circulasse uma corrente elétrica. E, por fim, tenho o termo independente, que não é mais do que a soma algébrica das forças eletromotrizes que estão ligadas a cada uma das malhas. É 1, é 2, é 3. Falta aqui só pôr os símbolos das operações. Portanto, percebendo isto, temos que as resistências R e I são chamadas as resistências próprias da matriz I, não é mais do que a soma de todas as resistências que estão ligadas à malha I. O RIJ é a resistência comum entre a malha I e a malha J. O EII é a soma algébrica de todas as forças eletromotrizes da malha I. Vamos agora preencher a matriz referente a este circuito. Encolhemos um bocadinho ao circuito para termos mais espaço para preencher a nossa matriz e vamos começar por preencher a matriz das resistências próprias de cada uma das malhas. Portanto, vamos preencher a diagonal principal. Começamos pelo R11 e se estiverem atentos ao desenho, aliás, já tínhamos visto atrás, 5 mais 5, 10, mais 4, 14 e, portanto, a resistência própria da malha 1 é 14. A resistência própria da malha 2, facilmente, fazendo uma simples soma, se conclui que é 17. E a resistência própria da malha 3 também se vê logo que é 5. Agora vamos ver as resistências comuns de cada uma das malhas. Entre as malhas 1 e 2, a resistência comum é 5. Então eu vou pôr menos 5. Pelo facto que eu expliquei atrás das correntes de malha atravessarem aquela resistência em sentidos contrários. Como a matriz é simétrica, se é menos 5 ali, é menos 5 aqui. A resistência comum entre a malha 1 e a malha 3, se repararem bem, não existe. A malha 1 não toca na malha 3. Então temos 0, 0. Por fim, tenho a resistência comum entre a malha 2 e a malha 3. Menos 2, menos 2. E a matriz das resistências está preenchida. O que eu pretendo determinar é as correntes de malha, o I11, o I22, o I33, que são as minhas incógnitas. Por fim, temos o termo independente, que é a soma algébrica das forças eletromotrizes ligadas a cada uma das malhas.
tendo em atenção o sentido de circulação da malha. Vamos começar pela malha 1. Eu tenho uma única fonte com força eletromotriz de 10 volts que o seu sentido é no sentido contrário ao sentido de circulação de malha. Logo, e é única, portanto é a única que eu tenho ali, logo, menos 10. Na malha 2, a única força eletromotriz que eu tenho é a força eletromotriz é 2, que está no mesmo sentido de circulação de malha, coloco aqui 10. Por último, na malha 3, a única força eletromotriz que eu tenho é o E3, no sentido contrário ao sentido de circulação da malha, logo, menos 8. E tenho o meu sistema preenchido. Agora é só resolver isto por um método, colocar estes valores na máquina e obter o valor do I11, I22 e I33 por um método qualquer, inclusive, se quiserem, utilizando a regra de Cramer que aprenderam em álgebra. Após obter estes três valores, que são chamadas, para este caso concreto do circuito, que tinha 3 malhas independentes, é chamada a primeira fase da resolução do circuito, que é a obtenção das correntes de malha, e agora o que eu pretendo, e é a segunda parte, é obter as correntes em cada um dos ramos. Vamos começar por este primeiro ramo, que vou-lhe chamar a corrente 1. Qual é a única corrente de malha que me passa naquele ramo? É a corrente I11. Então, o meu I1, que eu coloquei no sentido contrário, pelo facto do I11 ter dado negativo, e assim fica já positivo, é igual neste ramo aqui em cima, que eu vou chamar a corrente I3, a única corrente de ramo que por lá passa é o I22. E neste caso, com o mesmo sentido, porque o I22 tinha-me dado positivo, eu tenho 0,224 amperes. Vou chamar aqui a este ramo a corrente I2. Que vai ter o sentido contrário ao I33. Que, atendendo ao valor determinado a partir da matriz, é 1,510 amperes. Primeira conclusão que podemos tirar logo. Os ramos periféricos que só são atravessados por uma corrente de malha, a corrente dos ramos é exatamente igual ao valor da corrente de malha. O sentido é que eu posso trocá-lo de forma a que me fiquem os valores das correntes todos positivos. Só me falta agora calcular as intensidades das correntes dos ramos que têm resistências comuns entre duas malhas. Neste caso, e eu vou chamar aqui I4 a esta corrente. O I4, se vocês repararem, está no mesmo sentido da corrente de malha I22 e está no sentido contrário à corrente de malha I11. O resultado dele é fazer a subtração das duas correntes de malha, tendo em atenção, obviamente, aos sentidos. Por fim, a corrente I5, o último ramo onde nos falta calcular a corrente. E eu coloco aqui que o I5 é igual ao I22 menos I33, que me dá um resultado de 1,734 amperes. Resolver um circuito, como vocês sabem, é calcular todas as correntes em todos os elementos do circuito e as respectivas quedas de tensão. Eu tinha aqui o valor das intensidades das correntes em cada um dos meus ramos do circuito.
E penso que pouco mais há a dizer sobre isto. Agora o objetivo é ir treinando o método em circuitos e nos problemas propostos para sistematizar esta resolução.